Bom dia, segundo ano, tudo bem? Tudo? Vamos começar nossa aula? Só que antes vamos conversar um pouquinho, rapidinho. Como foi o final de semana de vocês? Vocês descansaram? Brincaram bastante com o papai e com a mamãe? Com o irmão, quem tem irmão? Com o primo, quem tem um primo perto? Brincou? Descansou? Relaxou um pouquinho? Relaxaram? Estão descansados? Então vamos começar a nossa aula? Vamos? Só mais uma coisinha antes de começar a nossa aula. Vocês gostaram da novidade? Agora nós teremos 2 aulas de videoconferência. Não vai ser legal? Nós vamos ter mais tempo para poder conversar e matar a nossa saudade e aprender um pouquinho mais sobre os conteúdos, né? Assim a tia Priscila consegue ver um pouquinho como vocês estão e ela está bastante feliz porque vocês estão conseguindo caminhar tranquilamente dentro de todas essas mudanças que vem acontecendo, né? Mas vocês estão de parabéns, tá bom? Agora sim, vamos começar com o conteúdo. Nas nossas últimas aulas de língua portuguesa, de 1 semana, 2 semanas e meia, nós conversamos bastante sobre história em quadrinhos. Lembra? Este foi o conteúdo das nossas últimas videoaulas de língua portuguesa. História em quadrinhos. Quem lembra, quem consegue me dizer o que é uma história em quadrinhos? Então vamos lá? Vamos todo mundo juntos? Lembrar um pouquinho? Então vamos lá. História em quadrinhos é o nome dado à arte de narrar história por meio de desenhos dispostos em sequência. Lembra que na aula de sexta-feira a tia Priscila mostrou um gibi para vocês que a tia Simone emprestou para ela? Olha, o da Luluzinha. Aqui mostra exatamente o que eu acabei de falar. Aqui está narrando uma história por meio de quadrinhos dispostos em sequência. Não está? Então, cada quadradinho deste é parte de uma história, certo? E lembra também que a tia Priscila conversou com vocês sobre o primeira história em quadrinhos, né? O primeiro gibi colorido lançado no Brasil? Quem lembra quem realizou a primeira história em quadrinhos colorida? Isso, quem realizou foi o Ziraldo. E ele está no nosso livro de língua portuguesa, não tá? Com o Menino Maluquinho. Isso mesmo, o Ziraldo foi o primeiro escritor a lançar no Brasil uma história em quadrinhos colorida. Nós também aprendemos um pouquinho mais sobre a letra L, o som da letra L. Quando a letra L está no início de uma sílaba, ela tem um som. Quando ela está no final de uma sílaba, ela tem outro som. E quando ela está intrometida, né? Ela está no meio de uma sílaba, ela possui um outro som. Então vamos lá? Olha, quando o L está no início de uma sílaba. Lo. Vocês viram? Lobo. A nossa língua encosta lá no nosso dente, lá no céu da boca, não encosta? Ó, lo. Vocês viram o som? Então nós conseguimos, através do som, identificar que a palavra começa com a letra L. Agora, quando ela está no final de uma sílaba, ela possui qual som? Olha, calça, caracol. Vocês viram? Carol. Ela tem som de U. Então, quando o L está no final de uma sílaba, ele possui som de U. E quando ele está intrometido
no meio de uma sílaba. Olha, flor, flor, placa, plá, plá. Mas nós conseguimos perceber que tem um L porque nossa língua ela bate no nosso dente, ó, na parte de cima. Plá, plá, plá. Vocês viram? Eu falei o P, mas saiu o som do P e saiu o som do L junto com o A. Plá, plá. Então, prestar bastante atenção e sempre fazer como a tia Priscila pede para vocês. Repita a palavra para vocês conseguirem identificar o som da letra, para vocês conseguirem escrever da forma correta. Tá bom? Aprendemos também nesse capítulo um pouquinho mais sobre o ponto de exclamação. Lembra do ponto de exclamação? Lembra? E nós usamos ele quando nós queremos expressar o quê? Isso mesmo. Nós usamos ele quando nós queremos expressar emoção, certo? E o ponto de interrogação? Como? Quando? Segundo ano? Isso, nós usamos o ponto de interrogação quando nós queremos fazer uma pergunta. Então, sempre que o ponto de interrogação estiver no final de uma frase, significa que ali tem uma pergunta. E o ponto final? O ponto final indica que uma frase terminou, certo? E essa frase ela pode ser afirmativa ou negativa, certo? A vírgula também nós já trabalhamos e ela é usada para separar as palavras, certo? Para dar aquela pausa no texto, certo? Então, agora que nós revisamos um pouquinho o nosso conteúdo deste capítulo, vamos pegar o nosso livro? Então, vamos lá. Eu já peguei o meu. Pronto? Todo mundo já pegou? Agora vamos abrir o nosso livro na página 125. 1, 2, 5. Aqui tem uma história em quadrinhos. Leia essa história em quadrinhos e se divirta. E se divirta-se. E divirta-se. Magali. Mônica, vamos brincar de rocambole? A Mônica respondeu, vamos. Aí as duas foram brincar. Comidinha. Foram brincar. Batata quente. Pai de todos, mindinho, fura bolo. Aí a Magali correu. Almoço! A Mônica respondeu. Não adianta. A Magali só brinca de coisas que lembram comida. E é realmente, né? Todas as brincadeiras que a Magali se dispôs a brincar com a Mônica levava nome de comida. Né? Ela sempre dava um jeito de colocar uma comidinha durante a brincadeira. Legal essa historinha, né? Vamos agora passar para a página 126. Aqui está o que estudamos. Então, é o que a tia Priscila fez com vocês lá no comecinho. Uma revisão. Então, aqui está escrito, ó. Ligue o gênero à principal característica. Aí nós temos uma história em quadrinhos. Aí nós temos que ligar aí o nome história em quadrinhos a um desses retângulos aqui que significa, que simboliza o que é a história em quadrinhos. Então vamos lá. Primeiro retângulo. História com balões de fala e desenhos. História em quadrinhos. É uma história com balões de fala e desenhos? Ou é um texto inverso? Nós também já estudamos texto inverso. O que é um texto inverso? É um poema.
Então, esse já não se encaixa. Porque história em quadrinhos é um poema. Por último, história com animais e com moral. O que é uma história com animal e moral? Nós também já estudamos. Os 3 tipos de texto que estão aqui, nós já estudamos eles, os 3 gêneros, né? Nós já estudamos o poema e história com animais e com moral é uma fábula. São animais se comportando como seres humanos, que no final da história sempre traz uma moral. Então, qual é o certo? Eu tenho que ligar a história em quadrinhos a história com balões e falas e desenhos. Agora, estudo sobre a nossa língua. Aí, aqui está escrito, ó. Complete o esquema escrevendo o nome do que aparece em cada fotografia. Então, vamos lá. O que aparece aqui e aparece aqui? Em início de sílaba. Lembrando, quando a tia Priscila fala início de sílaba, ela não está falando apenas no começo da palavra. É no início de uma sílaba. Uma sílaba não se inicia apenas no começo de uma palavra, certo? Certo? Quando nós separamos a sílaba, a letra L pode estar na outra sílaba, certo? Igual aqui. Lobo. Lobo. O lobo, a letra L está no começo da palavra. Mas e nessa palavra aqui, ó? Lá. Está no começo, lá? Não. Está na segunda sílaba, tá bom? Então, aqui é lobo e bala. Em final de uma sílaba. Voltando. Final de uma sílaba não significa final da palavra, tá bom? Então, calça e caracol. Então, escreve aqui. Calça e caracol. E a letra L intrometida. Então, a letra L está no meio de uma sílaba, certo? Flor, flor, flor. E placa, placa. Pronto, escreveram? Agora vamos para a nossa última página de hoje. 127. Na 127, nós vamos revisar um pouquinho sobre os sinais de pontuação. O ponto de exclamação, que é este, né? Este é o ponto de exclamação. E este é o ponto de... Isso mesmo, segundo ano. Interrogação. Então, vamos lá. Na tirinha, estão faltando 2 sílabas de pontuação. Leia e complete as falas indicadas, pontuando-as adequadamente. Então, vamos lá. Carolina. Então, o menino maluquinho foi lá e viu a Carolina e correu e deu um abraço nela. Então, aqui, qual ponto nós vamos usar? O de exclamação ou o de interrogação? Aqui, ele expressa, está demonstrando uma emoção ou ele está fazendo uma pergunta? Então, coloca o ponto aqui. Agora, ele foi lá e deu vários beijinhos na Carolina. E a Carolina foi e falou: que foi isso? Aí ele respondeu: um dos meus ataques de carinho. E agora nós vamos colocar o ponto de exclamação ou de interrogação. Quando a Carolina colocou: que foi isso? Falou pro menino maluquinho. Ela estava expressando uma emoção ou ela estava fazendo uma pergunta para o menino maluquinho? Então, coloca o ponto aqui.
Agora vamos ver se vocês fizeram certo. Quando o menino maluquinho coloca Carolina, ele está expressando emoção. Então eu tenho que colocar o ponto de exclamação. E aqui quando a Carolina fala que foi isso, para o menino maluquinho, ela está fazendo uma pergunta, né? Ela está querendo saber o que foi esse tanto de beijo que ela ganhou. E aí ele respondeu, um dos meus ataques de carinho. Agora nós vamos fazer um X na coluna que mostra como você se saiu nessa unidade. E aí a tia Priscila precisa que vocês sejam os mais verdadeiros possível, tá? Para ela poder observar e depois trabalhar melhor nas dificuldades de vocês, tá bom? Então vamos lá. Gênero, leitura e interpretação de história em quadrinhos. Vocês conseguiram fazer a leitura e interpretação de história em quadrinhos? Se sim, marca um X. Se não, marca um X neste quadradinho. Produção de balões de fala para uma história em quadrinhos. Se sim, marca sim. Se não, marca não. Vocês entenderam os sinais de pontuação? Quando usar o exclamação, quando usar a interrogação, quando usar a vírgula e o ponto final, se sim, marca sim, se não, marca não. Vocês entenderam o L no início e no final de uma sílaba? Se sim, marca sim, se não, marca não. E a letra L intrometida? Se sim, marca sim, se não, marca não. Tá bom? Nós finalizamos hoje a nossa aula de língua portuguesa. A tia Priscila vai aguardar vocês agora na nossa aula de geografia. E depois, a tia Priscila aguarda vocês também na nossa aula de matemática. Tá bom? Beijos e até daqui a pouquinho. Vamos tomar um pouquinho de água, comer alguma coisa e daqui a pouquinho nós voltamos, tá? Beijo!